Olá, Sirlene, boa noite, tudo bem? Aí, pessoal, tá gravando então? Então, de novo, boa noite a todos, né? Nós estamos aí na aula de tutela coletiva com enfoque em direitos humanos do nono semestre do dia 10 de março de 2021. Pessoal, e com a aula de História das Constituições, né, e previsão de direitos fundamentais nas Constituições brasileiras, nós damos por encerrado essa parte mais introdutória no tocante a direitos humanos, e a gente pode entrar a partir de agora, né, propriamente a tutela coletiva, né? Vamos entrar a partir de agora na tutela coletiva. E o que é a tutela coletiva? Nada mais é do que o estudo das ciências processuais, né? O estudo da ciência processual no tocante, então, à proteção de direitos sociais, de direitos coletivos, de direitos difusos, né? Então, nós vamos estudar aí as regras processuais pertinentes à proteção de direitos sociais e proteção de direitos difusos. Essa é a ideia por trás aí da tutela coletiva. Pessoal, olha só. Primeira coisa que a gente precisa para entender as normas de direito processual no tocante à proteção de direitos sociais e difusos é que, de fato, essa proteção dos direitos sociais e direitos difusos só foi possível com a Constituição Federal de 1988, porque foi a Constituição Federal de 1988 que consolidou de verdade as três dimensões de direitos no ordenamento jurídico brasileiro. Claro que a primeira dimensão, os direitos individuais, vinha de longa data aí, né? Já vinha de bastante tempo, né? E estava aí consolidado, né, na Constituição do Império, mas principalmente na Constituição da República, né? Depois veio os direitos, a segunda dimensão, né, os direitos sociais, previstos aí na Constituição de 34, e tirando as constituições outorgadas, né, ditatoriais, foram, né, bem estabelecidos, bem previstos, consolidados, né? Mas, na verdade, os direitos difusos mesmos, direitos de terceira dimensão, eles só foram consolidados no ordenamento jurídico brasileiro com a Constituição Federal de 88. Então, só faz sentido a gente realmente pensar em proteção de direitos sociais e difusos, direitos de segunda dimensão e de terceira dimensão, a partir da Constituição Federal de 88. Até ela, ou antes dela, a coisa era meio incipiente, né? Principalmente no tocante a direitos difusos, né? Só a Constituição de 88 mesmo que firma, que consolida. E é a partir dela, então, que a gente tem uma proteção processual dos direitos de segunda dimensão, sociais, e dos direitos de terceira dimensão, direitos difusos. Bom, mas claro, a Constituição de 88 é o ápice, né? É o ápice aqui no ordenamento jurídico brasileiro no tocante a essa proteção, né? Mas antes da gente chegar a esse ápice da Constituição Federal de 88, a gente precisa fazer um estudo de toda a evolução histórica e normativa, né? Na verdade, das ciências processuais, né? Das ciências processuais, até chegar aos dias de hoje, né, a nossa ciência processual dos dias de hoje, para ver como, de fato, ela vai funcionar atualmente. Pessoal, e para a gente estabelecer essa evolução histórica e normativa, nós temos que analisar aí as chamadas fases de evolução da ciência processual. E a doutrina aponta que a ciência processual ela teve três grandes fases evolutivas, né? Quais são elas? A primeira, a segunda e a terceira. Gênio, né? Gênio aí, né? Não, tô brincando, né? Primeira, segunda e terceira, mas ela tem os seus nomes e as suas características aí. Pessoal, a primeira fase de evolução da ciência processual é chamada de concretista. E ela vem lá do Império Romano até mais ou menos aí 1868, quando, então, foi escrita a obra de von Bülow, né? E essa obra de von Bülow marca o encerramento da fase concretista, né?
e o início da segunda fase, que é a fase autonomista. E a gente vai ver daqui a pouco o que é essa fase autonomista. Mas a primeira fase, que é a fase concretista, ela vem do Império Romano até 1868, com a obra de von Bülow. E o que fala a fase concretista? Pessoal, a fase concretista fala o seguinte: a ciência processual, ela não é autônoma. O processo, ele não existe por si mesmo, né? O processo, na verdade, nada mais é do que o direito material violado, exigido perante o Estado. Mas é o próprio direito material, é só o direito material. O direito processual seria, no máximo, a forma de exigência de um direito material, mas não tinha existência própria, ele estava inerentemente colado junto ao próprio direito material, né? Então, o que se tinha era o direito material. Tanto é que, na época romana, dizia-se que o processo, né, no caso, o processo civil, nada mais era do que o próprio direito civil, só que vestido para a guerra, né? Vestido para a guerra. Mas não tinha autonomia nenhuma, né? Não tinha autonomia nenhuma. O que se tinha era um direito civil violado, requerido, pedido pelo Estado. E essa é a fase concretista, né? Pessoal, então veja que só tinha ação, só tinha processo, né? E, consequentemente, só tinha direito de ação quem tivesse direito material. Se não tivesse direito material, nem teria direito de ação, né? Isso é um negócio meio estranho para a nossa cabeça hoje. Por quê? Porque, veja, se só tinha ação, só tinha processo quem tivesse direito material, qualquer processo que existisse, ele seria, ou ele teria que ser sempre julgado procedente. Faz sentido para a gente? Não. Porque a gente entende que existe o processo e dentro do processo o juiz vai verificar se tem direito ou não. Se tiver, tudo bem, procedente. Se não tiver direito, improcedente. Mas processo se tem, às vezes até mesmo não tendo direito, o que gera a improcedência do processo. Mas processo tem. Na época concretista não era assim. Na época concretista você tinha que ter direito para ter processo, né? E aí, tendo processo, você tinha direito. E aí, todo o processo tinha que ser julgado procedente, né? Negócio maluco pra gente, não faz sentido aí, né? Até que veio, então, as obras do von Bülow, né, que é um doutrinador alemão, e o von Bülow falou o seguinte: olha, direito material é uma coisa, processo é outra. O processo, ele é autônomo. O processo é autônomo. Tanto é autônomo que você pode ter sempre processo, porque é dentro do processo que o juiz vai analisar se tem ou não tem direito. Então, processo é uma coisa que pode acontecer sempre, independente, autonomamente do direito material, independente de ter ou não ter o direito material, até porque quem vai analisar se tem ou não tem é o juiz, dentro do próprio processo. E a partir, então, dessa obra do von Bülow, né, que separou o que é processo e o que é direito material, e que disse que o processo existe autônomo, independentemente do direito material, inclusive, existe processo sem ter direito material, que é a famosa improcedência do processo, que ensejou, então, a segunda fase, né? Ensejou a segunda fase, que é justamente a fase autonomista. E por que a fase autonomista ela chama autonomista? Porque ela preza pela autonomia do processo. Processo é uma coisa e direito material é outra coisa, e eles são independentes entre si, de modo que você sempre vai ter processo, independente do direito material. E pode ter processo, mesmo não tendo direito material. E essa é a famosa improcedência. E, consequentemente, von Bülow, inaugurou, na verdade, a própria ciência processual. Inaugurou a própria ciência processual. Por quê?
Porque antes a gente não via a ciência processual autônoma, a gente via o processo como direito civil armado para a guerra. Com o Von Billow, a gente passou a ver o processo como algo autônomo, independente, uma ciência própria aí, que é a ciência processual. Agora, pessoal, foi uma evolução. Contudo, não resolveu todos os problemas. E até piorou alguns problemas. Por quê? Porque, veja, se o processo ele é completamente autônomo, do direito material, podendo ter ou não ter direito material, nem importa, às vezes, o direito processual acaba se tornando um empecilho para o exercício do direito material. Se o direito processual é autônomo do direito material, eles não têm relação nenhuma, pode ser que o processo por si seja tão complicado, tão complexo, que ele, processo, acaba sendo um empecilho ao exercício do direito material. Exige-se tanta burocracia dentro do processo, o processo fica tão complicado, tão caro, demora tanto, que ele, processo, não atinge o direito material, que existe, mas não atinge o direito material, não protege o direito material, não garante o direito material. Na fase autonomista isso é possível, porque se eles são autônomos, cada qual pensa de um jeito, o processo pode pensar e se tornar tão complexo que ele, processo burocrático, complexo, caro, devagar, lento, não permite o direito material. E aí tem o direito, mas o processo não garante. E isso claramente não é bom. Por quê? Porque a gente, enquanto cidadão, jurisdicionado, a gente só vai pensar em ter processo quando a gente quer exercer um direito que não está sendo garantido para a gente, né? E aí, quando a gente, então, opta pelo processo, é porque nada mais efetivou o nosso direito. Então, a gente precisa do processo para ter direito. Mas se o processo é tão complicado, ou demora tanto, nem o processo serve para efetivar no nosso direito. E se nem o processo, que era a nossa última opção, nos garante o direito, quem poderá nos defender? Ninguém mais, nem o Chapolin Colorado, né? Então, essa fase autonomista, que traz a autonomia total do processo com o direito material, levada ao extremo, acaba, na verdade, criando empecilhos ao próprio exercício do direito. O processo fica tão complexo e tão lento que não efetiva o direito. E aí o próprio processo, no fundo, acaba perdendo a sua razão de existir. Não serve para mais nada. E aí, então, que em 1950, a gente percebeu que essa autonomia total, essa autonomia extremada, entre ciência processual e direito material não é tão válido assim. E a gente deu um passo atrás, né? A gente voltou um pouquinho. E aí a gente passou a entender que, olha só, a ciência processual existe, né? A ciência processual existe. A ciência processual, ela tem até alguma autonomia ao direito material, mas ela não é mais completamente autônoma. Por quê? O processo, ele não é um fim em si mesmo. Ninguém quer processo pelo processo. Nossa, eu adoro ter processo, adoro pagar custa, adoro ir no fórum fazer audiência, agora é tudo online, adoro ficar brigando, adoro tomar umas catracadas do juiz, adoro ter que pagar advogado, quero ter processo, adoro ter processo. Não, ninguém gosta, né? Tirando o advogado que paga o leitinho da criança, né? Ninguém gosta de ter processo. O juiz não gosta, porque vai ter que processar e julgar. Serventuário da justiça não gosta, porque é mais coisa para fazer, né? Advogado gosta quando paga honorário, porque se não pagar ou pagar pouco, também não gosta, porque é um trabalhão aí. E a parte também não gosta de processo, porque é um transtorno, é uma brigaiada, é uma fofocaiada, tem que ficar indo no fórum, só dá transtorno. Tem que ficar correndo atrás de documento. Então ninguém gosta de ter processo.
A gente só tem processo porque, no fundo, o processo é o único meio, é o único instrumento para efetivar o direito material. Ou seja, ainda que o processo seja algo autônomo, ele não é totalmente autônomo do direito material, à medida que o processo, como instrumento, ele só se justifica à medida que ele permite o exercício, a efetivação de um direito material. E quando passamos, então, a visualizar o processo como um instrumento para a garantia do instrumento do direito material, nós demos fim à fase autonomista e inauguramos, então, a terceira fase, que é a fase instrumentalista. E essa terceira fase, a fase instrumentalista, começou aí na década de 1950 e vigora até hoje, né? E é por isso, né, que vocês aí estudaram processo civil, né, e ao longo do processo civil devia ter alguma matéria chamada assim, direito instrumental, né, os instrumentos do processo. Isso se deve porque a gente está na terceira fase, na fase instrumentalista, em que a gente vê o processo como algo autônomo, como algo científico até, porém, não de forma total, porque ele só existe e ele só se justifica e ele só se legitima à medida que ele consegue, sim, efetivar um direito material, consegue, sim, garantir um direito material. Então, o processo não é um fim em si mesmo, ele é um instrumento de efetivação de direitos materiais. É aqui que a gente vive hoje, né? O direito processual como instrumento aí. Bom, pessoal, e veja só, pelas datas das dimensões de direitos e pelas datas das fases processuais, a gente só consegue visualizar que houve, de fato, proteção a direitos de segunda dimensão e terceira dimensão na fase concretista. Não, porque a fase concretista aí, quanto muito, tinha direito individual. Ah, na fase autonomista? Não, porque na fase autonomista, quanto muito, a gente tinha direito individual e social. A gente só vai ter, de fato, proteção de direito social e difuso, segunda e terceira dimensão, na fase instrumentalista. E vocês vão perguntar, professor, como você sabe? Gente, a primeira dimensão, né, a primeira dimensão é da Revolução Francesa. Né? Então, até abarca aí, porque a Revolução Francesa é anterior a 68. Beleza. Só que os direitos sociais, eles são de 1850 para frente, mais precisamente aí, 1917, com a Constituição do México, né? E 1919, com a Constituição da República de Weimar, né? E, portanto, tá além da primeira fase, né? Vão estar inseridos aqui na segunda fase, autonomista. Agora, os direitos difusos, né, a terceira dimensão, os direitos difusos, eles só nascem pós-Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945. Então, na verdade, a terceira dimensão, ela vai nascer mais ou menos aqui, contemporaneamente à terceira fase. Então, primeira fase nem pensava em direito social, segunda fase nem pensava em direito difuso. Né? A única fase do processo da ciência processual que realmente consegue pensar em direito individual, mais direito social e mais direito difuso é apenas a terceira fase aqui. Né? E é, portanto, nessa terceira fase, então, que a gente constrói a nossa ideia de tutela coletiva. Porque tutela coletiva nada mais é do que regras processuais voltadas à proteção dos direitos de segunda dimensão e de terceira dimensão. Né? Então, a tutela coletiva mesmo, ela só vai nascer a partir da terceira fase instrumentalista de 1950 para frente. Antes disso, não se tinha tutela coletiva. Bom, pessoal, e essa terceira fase instrumentalista, ela é caracterizada por 3 ondas renovatórias, né? E esse nome, ondas renovatórias, ele foi cunhada por um processualista italiano que é o Mauro Capelletti, né? Tem o Joaquim Lasanha, né? Tem
o Mário Porpetoni, né? E aqui é o Mauro Capelletti, né? O Mauro Capelletti. Ele diz que essa fase instrumentalista, ela se caracteriza por 3 ondas renovatórias, né? 3 vanguardas aí dentro da ciência processual. A primeira onda renovatória não interessa muito para a gente aqui, mas, claro, é importante comentar aí, que foi a garantia do acesso à justiça a hipossuficientes, né? Através da assistência judiciária e da justiça gratuita, né? Então, dentro dessa fase instrumentalista, a primeira inovação, a primeira onda renovatória foi a garantia de acesso à justiça, né? Através da assistência judiciária, hoje que a gente pensa através da defensoria pública, né, e através da justiça gratuita aí. Tanto é, pessoal, que olha só, no Brasil, a primeira lei de justiça gratuita foi a lei 1060/50. Não é à toa que a data 50 da lei bate com a data 50 da fase instrumentalista, né? Inaugurando aí, de fato, a fase instrumentalista com essa primeira onda renovatória, né? A garantia do acesso à justiça pelos hipossuficientes. Agora, a segunda onda renovatória da fase instrumentalista, aí já interessa para a gente. Aí, na verdade, já é a nossa matéria, né? O Mauro Capelletti, ele fala que a segunda onda renovatória da fase instrumentalista foi justamente a criação, a previsão da tutela coletiva, né? Então, a tutela coletiva, ela é a segunda onda renovatória aqui, né? E com isso, então, né, a gente passa a pensar a ciência processual além do indivíduo e além dos direitos individuais, que é a primeira dimensão. E se está indo além do indivíduo, né, além dos direitos individuais de primeira dimensão, a gente está pensando o processo, então, né, na proteção dos direitos sociais, que é a segunda dimensão, né, e difusos, que é a terceira dimensão. Pessoal, os direitos sociais, que é a segunda dimensão, são direitos de grupos de pessoas. Então, a gente passa a pensar a ciência processual para proteger grupos de pessoas, não só um indivíduo, mas grupos de pessoas, né? Que grupos? Por exemplo, vários trabalhadores juntos, sindicalizados. Olha que legal, vários trabalhadores juntos, sindicalizados, dentro de um sindicato. Grupo de idosos, grupo de crianças, né? Estamos na semana aí do Dia Internacional da Mulher, então, meus parabéns atrasados, mas grupo das mulheres, dentro das suas hipossuficiências históricas impostas pela sociedade, né? A gente protege o grupo das mulheres aí, dentro das suas necessidades históricas, né? Então, passamos aí além do indivíduo, mas passamos dentro de um processo a proteger um grupo de pessoas aí. Mas não fica só aqui nos direitos sociais de segunda dimensão de grupos. Protege-se também pelas normas processuais, né, com a tutela coletiva, os direitos difusos. E os direitos difusos, que é a terceira dimensão, não é só de um grupinho pequeno aí, o clube da Luluzinha, né, o clube do Bolinha. Não. Direitos difusos são de todos nós, de toda a humanidade. Então, dentro de um processo só, a gente protege direito de toda a humanidade. Olha a evolução dessa segunda onda renovatória aí do Mauro Capelletti, né? Olha a evolução. O processo que é algo pequenininho, ou que na primeira onda estava preocupado em dar direito de acesso a uma pessoa só, a um indivíduo só, quando vai para a segunda onda renovatória, explode. Porque o processo passa a ser pensado, a ciência processual passa a ser pensada além do indivíduo, tendo-se um processo para proteger não um indivíduo, mas todo um grupo de pessoas. Ou até tendo um processo
Não para proteger um indivíduo, não para proteger um grupo de pessoas, mas para proteger a humanidade como um todo, para proteger toda a humanidade, né? E aí vocês vão falar, nossa, que responsa desse processo. Sim, olha que responsa desse processo. Porque passou a ter um processo só, protegendo um grupo todo, tentando beneficiar um grupo todo. Passou-se a ter um processo só, para proteger a humanidade toda, para beneficiar a humanidade toda. Então é responsa demais. E esse processo, que é um só, mas que protege um grupo de pessoas ou toda a humanidade, a gente passou a chamar de processo coletivo ou... Opa, foi mais de um. Foi muito S aqui. Né? Processo coletivo ou tutela coletiva. Né? Processo coletivo ou tutela coletiva. E aí a gente pode, então, conceituar o processo coletivo ou a tutela coletiva. Pessoal, o que é o processo coletivo ou a tutela coletiva? É um processo só. É um processo só. É um processo só que visa proteger e beneficiar um grupo de pessoas ou até a humanidade como um todo. Grupo de pessoas, direitos sociais, segunda dimensão. Humanidade como um todo, direitos difusos, terceira dimensão. E esse é, então, o processo coletivo, esse é a tutela coletiva. Um processo só que visa beneficiar um grupo de pessoas ou a humanidade como um todo. Pessoal, e é por isso que a gente tem que entender que quando a gente fala em processo coletivo ou tutela coletiva, o que é coletivo ali, o que é em vários números ali, não é o processo. Na tutela coletiva, no processo coletivo, é sempre um processo só. O que é coletivo ali, o que é em vários ali, são os beneficiários. São os beneficiários aí, né? Então, processo coletivo, tutela coletiva é um processo só, mas que beneficia um monte de gente. Essa é a ideia. É um processo só, mas que beneficia um monte de gente. Por isso, pessoal, que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em processo coletivo, para não confundir processo coletivo com litisconsórcio. Né? A gente tem que tomar muito cuidado para não confundir o processo coletivo com litisconsórcio. Por quê? Porque litisconsórcio poderia ter vários processos, mas até pode ter um processo só, mas com várias pessoas como partes. Então, o litisconsórcio, ele traz várias partes. Isso não é tutela coletiva. Isso não é processo coletivo. Porque, veja, no processo coletivo, na tutela coletiva, o que se tem é uma parte, um processo e uma parte. Então, um autor, um processo e um réu. Não é litisconsórcio. Não tem várias partes. Pelo contrário, é um autor, um processo e um réu. Só que nesse único processo, de um autor, um processo e um réu, se ganha aquela decisão de procedência vale para um monte de gente. Vale para um monte de gente. Mesmo esse monte de gente nem sendo parte do processo. Mesmo esse monte de gente nem sendo parte do processo. Por isso que processo coletivo, tutela coletiva, não se confunde com litisconsórcio. Litisconsórcio é pluralidade de partes. Todo mundo é parte. Processo coletivo, tutela coletiva, não é pluralidade de partes. Ao contrário, é singularidade de parte e de processo. Um autor, um réu, um processo. Mas se esse único processo ganha, se esse único processo é julgado procedente,
essa decisão de procedência, essa decisão benéfica, vale para todos. Vale para todos. Gente, e isso é uma pátria sacada. Isso é uma pátria sacada. Por quê? Porque beneficia todo mundo. Beneficia todo mundo. Primeiro, beneficia o próprio Poder Judiciário, né? Beneficia o próprio Poder Judiciário. Por que beneficia o próprio Poder Judiciário? Porque se tem um monte de gente afetada e não houvesse a tutela coletiva ou o processo coletivo, todo mundo ia ter que ajuizar seu próprio processo. E aí, o que ia acontecer no Poder Judiciário? Um monte de processo igual. Mas não importa que é igual. O Poder Judiciário tem que processar todos, tem que julgar todos. E aí, se tem várias decisões, cada uma delas cabe recurso. Então, surgem vários recursos, e isso acaba, então, abarrotando todo o Poder Judiciário. Mas, criada a tutela coletiva, em que você tem um único processo que pode resolver o problema de todo mundo, esse todo mundo não precisa, cada um deles, ajuizar seu próprio processo. Basta um só e vai resolver o problema de todo mundo. Olha a economia processual que essa tutela coletiva gera. Ela diminui demais o número de processos tramitando e sendo julgados pelo Poder Judiciário, ela diminui enormemente o número de recursos e, consequentemente, isso é uma vantagem enorme para o Poder Judiciário. É uma vantagem enorme para o Poder Judiciário. Pessoal, isso também é uma vantagem enorme para o Estado, porque o Poder Judiciário, ele é poder do Estado, então ele é mantido por verbas públicas. Quanto mais processo tem tramitando, maior tem que ser a estrutura do Poder Judiciário. Mais servidores, mais computadores, né, mais locais. E quanto mais tudo isso, mais custo o Estado tem para manter aquela estrutura. E se a gente, então, tira os processos individuais e faz um só para todo mundo, ou beneficiando todo mundo, a estrutura demandada pelo ao Poder Judiciário vai ser muito menor, o custo também vai ser muito menor, isso aí beneficia o Estado, né? O Estado vai sobrar mais dinheiro, que não é encaminhado para o Poder Judiciário, mas que o Estado vai poder investir de outras formas, saúde, educação, compra de vacina para a Covid, enfim, né? Qualquer outra coisa aí. Então, uma vantagem para o Estado. E, pessoal, olha só, é uma vantagem para nós, jurisdicionados. Porque a gente não precisou entrar com um processo, contratar um advogado, pagar os honorários do advogado, pagar as custas processuais, ficar ainda no fórum, que a gente nem teve que ajuizar processo individual. E a gente ganhou. Porque alguém moveu um processo em tutela coletiva e ganhou. E se ganhou, a gente que está na mesma situação da pessoa que ganhou, ganha também. Sem nem fazer nada. Não saiu de casa, não contratou advogado, não pagou honorários, não pagou custo, não ajuizou o processo, não teve que fazer audiência, não teve que ir atrás de documento, nada disso. E ganhou. Olha que beleza, né? Quem não quer ganhar aí sem fazer nada? Todo mundo. E a tutela coletiva permite justamente isso. A tutela coletiva permite justamente isso. Então, é uma vantagem para todo mundo aí essa tutela coletiva, né? Pessoal, então não confundam tutela coletiva com litisconsórcio. Litisconsórcio é pluralidade de partes e as partes têm que ajuizar processo, ainda que junto, mas tem que estar no processo. Na tutela coletiva é singularidade de parte, um autor, um processo e um réu, e mesmo não sendo parte do processo, se o processo coletivo for procedente, ele beneficia a todos, mesmo não sendo parte daquele processo. Maravilha. Sugere economia processual para o Poder Judiciário, sugere economia financeira para o Estado, e isso gera benefício para aquele indivíduo que nem pensou ajuizar processo. Às vezes nem sabia que tinha o direito, mas mesmo sabendo que tinha o direito, se um processo coletivo for procedente, beneficia ele também. Bom, pessoal, e aí eu trouxe aqui uma relação. Alguém comentou alguma coisa? Fez um barulho aqui, gente? Não? Então, eu trouxe aqui uma relação
de normas que trabalham com essa ideia de processo coletivo, né? Uma relação de normas aí que trabalham com processo coletivo. Pessoal, e veja que não é coincidência, são normas muito próximas da Constituição de 88, ou, na verdade, a grande maioria delas são normas posteriores à Constituição de 88, porque foi a Constituição de 88 que trouxe a proteção dos direitos difusos, né? Não trouxe, mas consolidou de verdade. Falou, agora o Brasil protege direitos difusos, né? Então, a tutela coletiva, como tem como ideia a proteção de direitos sociais e direitos difusos, ele só poderia vir mesmo depois da Constituição de 88. Então, a gente tem uma primeira lei que é anterior, mas muito próxima da Constituição de 88, mas a grande maioria das leis realmente são posteriores à Constituição de 88. Pessoal, e a primeira lei que trouxe essa ideia de processo coletivo ou tutela coletiva foi a Lei da Ação Civil Pública, a 7347 de 85. Pessoal, e essa é, na verdade, a lei básica da tutela coletiva aqui no Brasil. Essa é a lei básica da tutela coletiva aqui no Brasil. Falou em tutela coletiva aqui no Brasil, tem que falar sobre a Lei da Ação Civil Pública. Não tem jeito aí, ela é a lei básica. Pessoal, e aqui, né, no estado de São Paulo, é interessante, né, até motivo de orgulho, porque essa lei da ação civil pública, ela foi escrita por membros do Ministério Público do Estado de São Paulo. Eram promotores e procuradores de justiça do MP de São Paulo que escreveram essa lei da ação civil pública. Então, tem o Dinamarco, né, tem o Antônio Scaranci Fernandes, né, tem o Hugo Nigro Mazzilli, né, e interessante porque o Hugo Nigro Mazzilli, ele começou a carreira dele no Ministério Público do Estado de São Paulo na comarca de Santa Fé do Sul, né? Então, quando ele passou no concurso para promotor, lá na década de 70, a primeira comarca dele foi a comarca de Santa Fé do Sul. Inclusive, eu conversei com a professora Luciana, né? Conversei também com o Dr. Braga, se a gente não consegue trazer o Dr. Hugo Nigro Mazzilli para fazer uma palestra para a gente, né? Quem sabe aí, né? Ele topa, né, e volte aí à comarca de Santa Fé do Sul. Nesse momento, né, não tem como ser presencial, tem que ser online, né, até porque ele tem mais de 70 anos aí, né, então ele não vai topar vir, nem pode, né, pelo amor de Deus, né, as pessoas que pegam Covid nesse caminho, a gente não vai se perdoar nunca, né, então vai ser online, teria que ser online, mas quem sabe ele topa, né, e aí seria muito legal, se alguém tiver, se der certo, alguém tiver contato com algum vereador, para dar um título para ele, né, sei lá, chave da cidade, hóspede oficial, porque ele começou a carreira do Ministério Público, a carreira dele no Ministério Público na comarca de Santa Fé do Sul. Né? Então, o Hugo Nigro Mazzilli. Então, esse grupo aí de promotores e procuradores do MP de São Paulo que escreveu essa lei, né, e claro, ela foi aprovada, né, virou lei, o nome deles não está lá, mas o projeto inicial, as escritas originais foram deles, né, promotores aqui. E essa é a lei básica de todo o processo coletivo, de toda a tutela coletiva aqui no Brasil. Não tem como fugir dela, não tem como fugir dela. Pessoal, aí depois da Constituição de 88, né, após a Constituição de 88, veio a segunda lei que trabalha sobre com o processo coletivo aqui no Brasil, que é a Lei de Proteção das Pessoas com Deficiência. Né? Se a ideia da tutela coletiva é proteger grupos de pessoas, a Lei de Proteção das Pessoas com Deficiência protege justamente o grupo de pessoas com deficiência, né? E é a partir dessa ideia que surgiram tantas outras leis protetivas, né, de grupos de pessoas. Por exemplo, que eu coloquei mais adiante aqui, o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não coloquei aqui, mas a Lei Maria da Penha, né, da hipossuficiência da mulher, né, depois o Estatuto do Idoso, né, que protege o grupo dos idosos, né? Então, depois dessa lei de proteção da pessoa com deficiência, que a gente entendeu que a gente pode proteger o grupo inteiro, né, não individualmente, mas o grupo inteiro, aí, digamos assim, abriu a porteira e várias outras leis vieram. O ECA, o Estatuto do Idoso, né, a Lei Maria da Penha, né, consolidando essa proteção por grupo de pessoas. Pessoal, depois a Lei de Proteção dos Investidores no Mercado de Capitais, né, isso aqui foi uma lei necessária, porque década de 80 o Brasil, né, para variar,
passou por várias crises econômicas, então ninguém queria aplicar dinheiro no mercado de capitais aqui no Brasil, ninguém queria comprar ações aqui no Brasil, porque, né, virava e mexia, tinha crise econômica e moía tudo, né? Então ninguém investia em mercado de capitais. Isso é péssimo para a economia, né? Porque se ninguém está comprando ação, a empresa não está recebendo dinheiro, não tem dinheiro para investir, então a economia também não se desenvolve. Então precisou aí dar segurança ao mercado de capitais, protegendo não um investidor, mas todos os investidores, né? E aí, claro, o objetivo não era a proteção dos investidores pelos investidores, mas era proteger os investidores para que mais gente, né, tope ser investidor, para que mais gente invista e coloque dinheiro nas empresas e as empresas possam se desenvolver. E veja que essa lei é de 89, né? E esse é um dos motivos pelos quais a gente passou a ter estabilidade, né, logo depois disso. Não foi só por essa lei, claro, né, foi o Plano Real, né, foi o Plano Real, no início da década de 90, mas essa lei claramente contribuiu, porque tornou, ou deu credibilidade, deu segurança para o nosso mercado de capitais. Pessoal, depois o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente protege todo o grupo dos menores, né, não pode falar menor, né, não pode falar menor, o termo é pesado, né, ou menor, não, isso é pesado, né, então, criança e adolescente, né. Depois, olha que legal, o Código de Defesa do Consumidor, que vocês estão estudando com a Janaína, né? Ele nasceu nesse contexto também. E aqui, pessoal, a gente precisa fazer uma observação um pouquinho mais rigorosa. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, olha que legal, ele veio a complementar a Lei da Ação Civil Pública, né? Então, a Lei da Ação Civil Pública é de 85, o Código do Consumidor é de 5 anos depois, da década de 90, mas o Código de Defesa do Consumidor, ele veio a complementar a Lei da Ação Civil Pública. Se a gente pegar o Código de Defesa do Consumidor, artigo 81 e seguintes, ali não é defesa do consumidor mais, ali é mais amplo que a defesa do consumidor. Ali é a defesa da tutela coletiva. Ali é a previsão da tutela coletiva. Então, muitas regras que faltavam na Lei de Ação Civil Pública foram trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor, artigo 81 e seguintes. Né? Artigo 81 e seguintes. Depois, pessoal, a gente teve a Lei da Improbidade Administrativa, né, para fins da tutela da moralidade administrativa, moralidade dos agentes públicos, porque se a corrupção ela não protege, ela não prejudica uma pessoa só. A corrupção protege toda a sociedade, né? Então, claro que a moralidade administrativa é também um bem público coletivo, social, difuso, né? Que a corrupção realmente prejudica a todos. E, por fim, o Estatuto da Cidade, né? Por fim, o Estatuto da Cidade, ele traz também muitas normas de tutela coletiva, né? Que é o famoso direito urbanístico, né? Que é o famoso direito urbanístico. Então, fala lá que a cidade aí, ela tem que ter acessibilidade, né? A cidade ela tem que ter acessibilidade, então tem que ter guia rebaixada para cadeirante, o município tem que exigir que os estabelecimentos comerciais coloquem rampas de acesso, né? Se vai ter um semáforo, tem que ter aí o controle para o pedestre, né? Determinadas calçadas tem que ter aquele piso específico para leitura, né, em braille, em relevo para deficiente visual. Então, ela cria todo um ecossistema urbano visando a acessibilidade e a inclusão, né? De quem? De todo mundo, né? De todo mundo. Grupo de pessoas com deficiência? Sim, mas de fato de todo mundo. Né? Então, essas leis aqui que trabalham com a tutela coletiva no direito brasileiro. Pessoal, e aí vocês vão me perguntar, professor, tá, essas leis estão aí, falam da tutela coletiva, mas são leis. Uma fala da ação civil pública, outra da pessoa com deficiência, outra mercado de capitais, outra ECA, consumidor, improbidade administrativa, cidade, mas não tem nenhum código de tutela coletiva, né, um código de tutela coletiva, juntando tudo isso num diploma único? E a resposta é não tem. Né? A gente não tem um código de tutela coletiva. Né?
Já houveram algumas tentativas, né, já houveram alguns projetos de código de tutela coletiva, mas a verdade é que nenhum deles tramitou e foi aprovado pelo Congresso Nacional, né, foi tudo rejeitado, arquivado, engavetado, e a gente nunca teve, né, de fato, um código de tutela coletiva. A última tentativa de código de tutela coletiva tramitou em paralelo aí com o CPC de 2015. Só que o CPC foi aprovado e o Código de Tutela Coletiva foi rejeitado, né? Então, arquivou, acabou em 2015 e de 2015 para frente a gente não teve mais nenhuma tentativa de criar um Código de Tutela Coletiva. E por quê, pessoal? Por que a gente não tem um Código de Tutela Coletiva? Segundo o Hugo Nigro Mazzilli, são dois motivos que a gente não tem um código de tutela coletiva. Primeiro motivo, não interessa ao Estado e aos poderosos, né, ter um código de tutela coletiva, normatizar, sistematizar, facilitar a tutela coletiva. E por quê? Porque, veja, o maior cliente do Poder Judiciário, quem faz mais caca e, portanto, toma processo na cabeça, é o próprio Estado. É o próprio Estado. Mas veja que o Estado faz sacanagem com todo mundo. E nem todo mundo que sofre a sacanagem procura o Poder Judiciário contra o Estado. Então, vamos chutar lá, 10% dos servidores públicos, ou dos indivíduos, ou dos contribuintes que recebem sacanagem do Estado, procura o Poder Judiciário. Nesses 10%, o Poder Judiciário vai julgar e vai condenar o Estado vai reparar os danos que ele causou para 10%. E vai ficar 90% das pessoas prejudicadas, ou 90% dos danos causados pelo Estado, sem indenização. E com isso, né, o Estado acaba ganhando na margem aí, né, ganhando na margem. Até compensa fazer lá suas sacanagenzinhas, ele sabe que ele vai perder. Mas só 10% vão entrar no Poder Judiciário, e às vezes desses 10%, só 5% vão ganhar. Aí o Estado paga 5% e lucra 95%. Agora, se, ao contrário, facilita a tutela coletiva, uma ação só que ganha em tutela coletiva não vai beneficiar não vai beneficiar 5%, não vai beneficiar 10%, vai beneficiar 100%. E o Estado, então, vai tomar na cabeça 100%. E vai ter que pagar 100%. Né? Interessa para o Estado? Não. Porque se tiver muita tutela coletiva, ou se fortificar a tutela coletiva, às vezes uma açãozinha só ferra o Estado em 100%. Obriga que o Estado tenha que pagar tudo. Né? Então não interessa muito para o Estado a tutela coletiva, essa é a verdade, né? Não são palavras minhas, são palavras do Hugo Nigro Mazzilli, né? Não interessa para o Estado em fortificar a tutela coletiva, porque na prática ele só vai perder com isso, né? Ele vai fazer as cachorradas dele e uma açãozinha só vai derrubar tudo, ele vai ter que indenizar todo mundo, né? Então não interessa para o Estado. E também, né, o Hugo Nigro Mazzilli fala que não interessa aos poderosos, né? Eu coloquei entre aspas aqui porque é o termo que o Hugo Nigro Mazzilli usa mesmo. Não interessa aos poderosos. Olha só, uma das vertentes dentro da tutela coletiva é a garantia da moralidade administrativa contra a corrupção, né? Já pensou? Políticos corruptos. Aí vem uma ação só de tutela coletiva e derruba todo mundo, né? Caça o cargo de todo mundo, dá impeachment para todo mundo, né? Caça direitos políticos de todo mundo, uma ação só, pega todo mundo. Os políticos não vão querer, né? Os políticos não vão querer, né? Então, por isso que a verdade é que não há esforço político, não há vontade política na edição de um código de tutela coletiva, porque isso vai ser um tiro no pé para o Estado e um tiro no pé para os políticos poderosos aí, né? E também, pessoal, porque, na verdade, nem precisa tanto, né, de um código de tutela coletiva. Essas normativas aqui, essas leis que a gente já tem, são tão boas e funcionam, né, de certa forma, tão bem, que não precisa ter um código, não. Né? Tipo assim, time que está ganhando não se mexe. Como isso aqui está funcionando, também não tem tanta vontade política ou tanta necessidade política
de criar um código de tutela coletiva. E nisso os anos vão passando e a gente não tem código de tutela coletiva. O que a gente tem, então? Se a gente não tem código, o que a gente tem, então? Pessoal, a gente tem o que a doutrina chama de microsistema jurídico, né? A gente tem, então, um microsistema jurídico. E o que é microsistema jurídico? A gente tem várias normas esparsas, que se relacionam entre si, formando, então, um sistema jurídico próprio, né, único, né, a partir da junção de normas, né, e esse é a nossa sistemática aqui do microsistema jurídico. Várias normas, né, que se juntam, que se relacionam entre si, formando, então, um microsistema jurídico. Pessoal, e para que haja, de fato, esse microsistema jurídico, essa união de normas, essas normas que compõem o microsistema jurídico trabalham com a forma, né, com as chamadas normas de reenvio. O que é isso? Uma manda aplicar a outra. Se a gente pegar a Lei de Ação Civil Pública, modificada pelo Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Ação Civil Pública manda aplicar o Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor manda aplicar a Lei de Ação Civil Pública. Se a gente pegar a Lei de Improbidade, ela fala o que essa lei for omissa, aplica a Lei de Ação Civil Pública, né? Então, a Lei de Improbidade fala o seguinte: no que essa lei for omissa, aplica-se a Lei da Ação Civil Pública. Ou seja, uma manda aplicar a outra, uma manda para outra, uma envia para outra. E é por isso que essa sistemática de várias normas que acabam sendo unidas, porque uma se refere à outra, né, são chamadas de normas de reenvio. Normas de reenvio. E esse é o sistema jurídico da tutela coletiva que a gente tem. A gente não tem um código, a gente tem um microsistema jurídico dotado de várias normas de reenvio, em que uma manda aplicar a outra aí. Pessoal, mas a base mesmo desse microsistema jurídico é a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, a base mesmo é a Lei de Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor. Tanto é que a doutrina até faz um desenho para explicar esse microsistema jurídico. O que a doutrina faz? Coloca aí, Lei de Ação Civil Pública, tracinho CDC, e setas entre eles, né? Então, Lei de Ação, mais ou menos, vamos ver se a gente consegue desenhar aqui, ó. A doutrina faz o seguinte, ó, coloca Lei de Ação Civil Pública e CDC, né? Mandando aplicar o outro, né? E faz um quadradinho em volta desses dois, Lei de Ação Civil Pública e CDC. Faz um quadradinho em volta deles aí, né? Formando, então, o núcleo duro do microsistema jurídico. Formando o núcleo duro do microsistema jurídico. E aí, a doutrina coloca essas outras normas aqui, pessoa com deficiência, investidores, ECA, improbidade, Estatuto da Cidade, em volta. Então, a gente passa a ter um núcleo duro do microsistema jurídico, que é LACP e Código de Defesa do Consumidor, e em volta, né, orbitando esse núcleo duro, as demais normativas que compõem o microsistema jurídico. Deficiência, investidores, improbidade e Estatuto da Cidade, né? Então, esse é o desenho aí, né? Não sei se deu para visualizar, mas vou tentar fazer o desenho aqui, né? Eu ia fazer no computador, mas ia ficar meio difícil, então eu vou fazer aqui, né? Deficiência, né? ECA e assim por diante. Olha só, pessoal, a gente tem um núcleo duro, que é a Lei de Ação Civil Pública e Código de Defesa do Consumidor, e orbitando aí as demais normativas, ECA, deficiência, Estatuto da Cidade, investidores, pairando, orbitando em volta. Esse é o desenho do nosso microsistema jurídico. Bom, pessoal, terminamos aí a segunda onda, né, que o Mauro Capelletti trouxe para a gente, né, a segunda onda aí, né, que é
a nossa onda objeto de estudo mesmo, né? E a gente comenta um pouquinho agora sobre a terceira onda. Não é o nosso objeto de estudo, não é o nosso objeto de estudo, mas não dava para, né, falar das ondas renovatórias do Mauro Capelletti, né, sem falar de todas elas, né? Então vamos lá, finalizando aí essas ondas, né, vem a terceira onda renovatória, e a terceira onda renovatória, dentro daquela fase instrumentalista, é a garantia de soluções consensuais. Garantia de soluções consensuais. Ou seja, mediação, conciliação e arbitragem, né? Então, a terceira onda, né, é a garantia, é a preferência por soluções consensuais, mediação, conciliação e arbitragem. Não vamos deixar o juiz julgar, não, né? O juiz dá canetada e às vezes não fica bom para ninguém. Vamos resolver antes o conflito, né? Às vezes até antes de ajuizar o processo, mas se não deu para resolver antes de ajuizar o processo, ao menos durante o processo, mas por um acordo entre a gente, por vontade nossa, de forma consensual. Não vamos deixar chegar até o juiz sentenciar, não, o juiz julgar, porque ele caneta, e quando ele caneta, às vezes não fica bom nem para um, nem para outro, né? Então, uma garantia busca preferência das soluções consensuais. Mediação, conciliação e arbitragem. Pessoal, e a primeira lei que a gente tem nessa terceira onda renovatória, veja, né, mais recente em relação às demais legislações, né, mais recente que as demais legislações, é a lei dos juizados especiais, né, e a primeira delas é a lei 9.099 de 95, né. Antes eram chamados juizados de pequenas causas, né? Vocês sabem por que o Dr. Pedro Calado aqui de Jales aposentou, né, como juiz, né? Porque quando veio a lei 9.099 acabou com os juizados de pequenas causas, né? E aí o Dr. Pedro, né, baixinho aí, não alcançava mais, aí ele teve que aposentar, né? Eu já falei isso para ele aí, ele não deu risada não, né? Não sei por quê. Tô brincando, né, gente? Brincando. Então, lei dos juizados especiais. A primeira é a lei 9.099 de 95. Né? Mas houveram várias outras leis, né? Depois nós tivemos a Lei dos Juizados Especiais Federais, que é de 2001, né? Lei dos Juizados Especiais Federais, que é de 2001. Depois a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é de 2009, né? Então eu costumo brincar que a Lei 9.099 abriu a porteira, mas depois que abriu a porteira vieram um monte de juizados, né? Juizado Especial Cível, Juizado Especial Criminal. Depois, Juizado Especial Federal e Juizado Especial da Fazenda Pública aí. E os princípios que regem esse juizado são justamente decorrência dessa terceira onda renovatória, né? Informalidade, celeridade e meios consensuais, tentativa realmente de celebrar um acordo. Aí. Pessoal, depois, a segunda lei que a gente destaca dentro dessa terceira onda renovatória foi a lei de arbitragem, né? Foi a lei de arbitragem, que é a 9.307 de 96, né? E, pessoal, a arbitragem já é relativamente antiga no Brasil, aí, em 96, mas é sempre a tendência, né? A partir do momento que o Poder Judiciário ficou abarrotado, né, e com isso ficou burocrático, ficou caro e ficou, de certa forma, não célere, né, de certa forma lento, há uma tendência em buscar sair do Poder Judiciário e partir para a arbitragem, né? Seja através de um compromisso arbitral, seja através de uma cláusula arbitral, mas sair fora do Poder Judiciário. O que é o compromisso arbitral? O compromisso arbitral é a opção pela arbitragem após o surgimento do conflito, inclusive no curso do processo, né? O compromisso arbitral é a opção pela arbitragem depois de surgido o conflito, inclusive no curso do processo. Agora, claro que se já no curso do processo e opta pela arbitragem, aí o processo vai ser extinto, né? Não tem como ter os dois. Não tem como ter os dois, até porque aí teria risco de decisão conflitante, né? Aí não tem jeito, né? Então, se foi no curso do processo, o processo é extinto
e aí parte para a arbitragem, né? Escolhendo a câmara arbitral, pagando essa câmara arbitral, pagando o árbitro aí, né? E aí essa solução vai ser obtida, então, fora do Poder Judiciário, totalmente fora do Poder Judiciário. Ou então, pessoal, optando pela arbitragem através de uma cláusula arbitral, né? Primeiro era compromisso arbitral, o segundo agora é cláusula arbitral. E a cláusula arbitral ela é interessante porque, na verdade, ela é a opção pela arbitragem antes mesmo do surgimento do conflito, né? As partes ainda estão negociando e aí elas negociam e resolvem fechar um acordo, um contrato. Aí elas colocam no contrato quando elas estão de boa ainda, quando elas estão assinando o contrato, que se surgir um conflito, a partir daquele contrato, já fica desde logo escolhido, optado pela arbitragem para solucionar esse conflito, né? Então, a cláusula arbitral, ela é prévia ao surgimento do conflito e colocada no contrato. E se surgir um conflito, já fica optado pela arbitragem. E, pessoal, hoje, contratos de elevado valor, a galera está colocando cláusula arbitral. A galera está fugindo do Poder Judiciário e optando para a arbitragem para a solução de conflitos aí, né? E para exemplificar isso aqui e demonstrar as vantagens da arbitragem sobre o Poder Judiciário, eu costumo citar como exemplo aquele filme A Rede Social, que conta a história do Facebook, né, a rede social que conta a história do Facebook. E aquele filme, ele se passa praticamente inteiro, assim, numa sala, né, um prédio bonito, rico e tal, né, nos Estados Unidos, todo envidraçado e tal, mas se passa nessa sala, onde você tem na ponta da mesa um cara, aí do lado direito da mesa o Mark Zuckerberg, com seu advogado, e do lado esquerdo da mesa o Eduardo Saverin e seu advogado. E uma câmera filmando aquela reunião entre eles, que não é propriamente uma reunião, é uma sessão de arbitragem, né? Aquele filme é uma sessão de arbitragem, né? Em que houve um conflito entre o Mark Zuckerberg e o Eduardo Saverin para os royalties, né, do Facebook, né? O Mark Zuckerberg falava que foi ele que criou o Facebook e era tudo dele, né? E tinha que pagar o dinheiro só para ele, né? E o Eduardo Saverin, ele falava que não, que ele participou da criação do Facebook, né? Muito dos códigos fontes do Facebook, quem criou foi ele, Eduardo Saverin, e consequentemente ele tinha direito a uma parte dos royalties também, tinha dinheiro para receber do Facebook, né? E o Mark Zuckerberg não queria pagar, o Eduardo Saverin queria receber, e claro, surgiu um conflito, e eles solucionaram esse conflito através de uma arbitragem, e o filme é uma arbitragem. Pessoal, e qual que é a vantagem aí? Por que eles optaram pela arbitragem? Olha só, primeiro, a arbitragem é fora do Poder Judiciário. A arbitragem é feita perante um árbitro, que não é público, ao contrário, é privado. E sendo privado, não sendo público, ele tem dever de confidencialidade. Então, ele não pode sair de lá contando o que aconteceu, né? Ele não pode, por regra, sair de lá contando o que aconteceu. Veja que isso é o contrário do processo, porque o processo, como regra, é público. E tudo que está no processo, em tese, todo mundo pode ficar sabendo. Excepcionalmente é que o juiz vai poder decretar o sigilo dos autos, ou o segredo de justiça, com base aí no artigo 189, se eu não me engano é 189 do Código de Processo Civil, né? Mas veja, só vai ter sigilo naqueles casos 189, interesse público, direito de família e arbitragem. Então, a arbitragem. E, consequentemente, tirando esses casos, é tudo público, né? E a arbitragem, como é privada, ao contrário, ela é sigilosa. Então, ninguém fica sabendo o que está acontecendo lá. Pode até ser gravada, mas não pode sair de lá as imagens, o áudio, aí. E por que isso é uma vantagem? Porque naquele processo estava sendo discutido os códigos de fonte do Facebook. E se alguém pegar esses códigos de fonte, faz outro, né? Faz outro Facebook, né? Então, como estavam sendo discutidos os códigos de fonte, não podia sair de lá. E por que também precisava ser sigiloso? Porque ali não estava troco,
né? Ali não estava dinheiro de banana, né? Ali não estava dinheiro de pinga, né? Ali estava alguns bilhões em jogo, né? Tinha alguns bilhões na mesa ali, né? Quantos bilhões? Nós não sabemos. E por que nós não sabemos? Porque foi a arbitragem que foi sigilosa. Nem nós, nem o fisco, né? Nem o fisco, nem o Estado. E se o Estado souber, ele vai cobrar tributo, né? Então, uma forma aí de evitar a tributação, né? Uma forma de evitar a tributação, né? E também, pessoal, olha só, estava se sendo discutido o código de fonte, para ver se foi o Mark Zuckerberg que escreveu o código de fonte, ou se foi o Eduardo Saverin que escreveu o código de fonte. Gente, será que qualquer juiz tem conhecimento técnico para ler um código de fonte, entender e saber quem escreveu aquilo? Claro que não. Só alguém que seja realmente da área, né? Então, o juiz, por mais conhecimento técnico que ele tenha, ele é um técnico em direito, né? Ele é um técnico jurídico. Pode ser até que ele conheça bastante de informática, mas provavelmente ele não vai ter esse grau de conhecimento necessário para julgar, para analisar esses códigos de fontes. Tudo bem que o juiz pode nomear um perito, tudo bem, né? Nesses casos técnicos, o juiz tem sim a prerrogativa de nomear um perito, ou deve até nomear um perito, né? Porém, veja só, quem escolhe o perito é o juiz, não são as partes, né? Então, acaba que as partes não têm muito controle de quem vai ser o perito. Agora, na arbitragem, as partes que escolhem pela arbitragem escolhem o árbitro. Então, elas passam a ter um controle maior, elas passam a ter um domínio um pouco maior e, consequentemente, elas passam a ter, não influência, né? Influência não, porque são ambas as partes ali, então não vamos falar influência, mas passam a ter uma segurança maior, né? Acaba tendo uma segurança maior. Então, para esse tipo de causas, né, que tem necessário um conhecimento técnico muito grande, ainda que no judiciário o juiz possa nomear árbitro, é um árbitro do juiz, né? Desculpa, é um perito do juiz, né? E não das partes. E na arbitragem, na verdade, o próprio perito é contratado pelas partes, então as partes acabam tendo mais confiança, né? Então, esse filme aí do Mark Zuckerberg e do Eduardo Saverin mostra pra gente as vantagens da arbitragem em relação ao poder judiciário. É sigiloso, então ninguém fica sabendo o que foi discutido, ninguém fica sabendo de valor, e em áreas que exigem conhecimento técnico, no fundo, a arbitragem, as partes escolhem o próprio árbitro, né? E isso Professor, tem credibilidade. Oi? isso tem que ser homologado pelo juiz? Não precisa, né? Por que não precisa? Porque o laudo arbitral, ele tem força de decisão judicial, né? É como se fosse decisão judicial, sem ser, mas é como se fosse, né? Então, ninguém questionou a constitucionalidade disso? Não, por que não? Desculpa, não, ninguém questionou. E por que não? Porque a arbitragem é um meio consensual, as partes que escolheram. E é por isso que você não vai ter arbitragem em direitos indisponíveis, né? Então, você não vai ter um caso de família se a criança é filho do A ou filho do B, você não vai ter arbitragem aí em relação à questão de nome, transexualismo, nada disso, né? Porque isso é tudo direito indisponível, né? A arbitragem, ela, como meio consensual, ela se refere a bens disponíveis, principalmente dinheiro, patrimônio, né? E, como é disponível, as partes podem escolher. Elas escolheram, pela arbitragem, elas escolheram o árbitro, então o árbitro vai decidir a partir da escolha delas, e a escolha do árbitro, né, por ter sido legitimado pelas próprias partes, vale tanto quanto a decisão do juiz. Não tem inconstitucionalidade nenhuma, né? É perfeito, o sistema é redondinho aí, não tem inconstitucionalidade. E para evitar a discussão é que a lei de arbitragem retira esses casos de direito indisponível da arbitragem. Mas de resto, direito disponível, patrimonial, toca o pau. A arbitragem funciona perfeitamente, é válida, o laudo arbitral tem a mesma força de decisão judicial. E não precisa de homologação. E olha que interessante, o laudo arbitral tem tanta força que ele vale como decisão judicial, ele é obrigatório às partes, o que significa que as partes têm realmente que cumprir esse laudo arbitral, como se fosse decisão judicial, e se as partes não cumprirem, esse laudo arbitral, ele tem natureza de título executivo judicial.
título executivo judicial, não é extra, é judicial, é como se fosse decisão judicial. E, sendo título executivo judicial, o descumprimento dele enseja que a parte prejudicada ajuize cumprimento de sentença. Não é processo de conhecimento, é cumprimento de sentença direto. E aí, o juiz, ele vai dar andamento a esse cumprimento de sentença, e a lei, que é o Código de Processo Civil 2015, permite que o juiz use qualquer instrumento que a lei confere ao juiz, seja direito privado, seja direito público, para fazer valer esse laudo arbitral, né? Então, a partir dele, pode ter multa coercitiva? Pode. A partir dele, pode ter arresto, sequestro de bens? Pode. Pode ter busca e apreensão? Pode. Pode ter penhora? Pode, né? E qualquer tipo de constrição judicial a partir do laudo arbitral, né? E veja que, como é um procedimento de cumprimento de sentença, o juiz só faz cumprir e toma essas medidas que a gente comentou: multa, busca e apreensão, sequestro, arresto, penhora. Ele jamais discute o laudo. Então, o que está no laudo está pronto e acabado, como se tivesse transitado em julgado. Não transitou em julgado porque não é judicial, né? É privado, é particular. Mas é como se tivesse transitado, né? A gente não usa o termo transitado, mas a gente pode falar que é definitivo e imutável. Definitivo e imutável. E aí o juiz também não pode discutir. O juiz, eu não gostei da decisão do árbitro, não vou cumprir. Você pode não ter gostado, mas é problema teu, guarde para você. É a decisão do árbitro, as partes que escolheram o árbitro, então o juiz é obrigado a fazer cumprir aquele laudo também, né? A única forma de derrubar um laudo arbitral, e precisa do Poder Judiciário para isso, é se provar que o perito foi parcial. Então, o árbitro. Se uma das partes conseguir provar que o perito foi parcial, aí o Poder Judiciário derruba o laudo. Se não, ele vale por si e nos termos que estão lá, de forma definitiva, né? O problema é como você vai provar que o árbitro foi parcial. Ou você prova que ele pegou dinheiro, né? Ou você prova que ele conhecia as partes, né? Ou você prova que ele fez um discurso aí na Faculdade Federal do Paraná defendendo um dos partidos, né? Eu tô zoando, né? Pelo amor de Deus, cancelem a gravação aí, né? Cancelem a gravação, né? Mas precisa ter um fato concreto para mostrar a parcialidade. Não basta ter mera alegação. E o problema é que a parcialidade normalmente é algo interno, né? Como você vai entrar na cabeça da pessoa para saber se ela foi parcial ou não? E pior, como você vai entrar na cabeça para provar que ela foi parcial ou não, né? Então é muito difícil, de fato, provar a parcialidade e, consequentemente, é muito difícil provar a derrubar um laudo arbitral, né? Esse é o único caso, provando parcialidade, mas é muito difícil provar, né? Então não derruba, né? Então a arbitragem, ela tem um poderio muito grande aí. Agora, pessoal, claro, a arbitragem também não é para qualquer um, né? Furto de galinha, vou levar para arbitragem. Primeiro que não vai porque é crime, né? E segundo porque o valor é muito baixo, não compensa, né? A arbitragem, ela acaba sendo usada em casos, né, de grande montante de dinheiro, né? E aí quem tem grande montante de dinheiro, quem tem um caso com grande montante de dinheiro, é porque também tem um grande montante de dinheiro, tem dinheiro. Então não vai chegar sozinho, eu perdido e o árbitro, né? Eu caio de paraquedas numa sessão arbitral. Não, tem toda uma estrutura montada por trás, né? Garantindo que, de fato, né, o procedimento, a imparcialidade do árbitro, as provas realmente cheguem todas ao árbitro, né? Ninguém vai deixar o árbitro lá fazer o que bem entender. Tem toda uma estrutura montada dando subsídio para o árbitro. Mas o árbitro decidindo, acabou. Em regra é definitivo e no máximo o Poder Judiciário pode cumprir, não discutir, é cumprir aquele laudo arbitral, né? Então realmente é algo bem, bem forte aí. Pessoal, e o último dispositivo de lei, né, a última lei que interessa para a gente dentro dessa terceira onda renovatória foi o próprio Código de Processo Civil de 2015. Código de Processo Civil de 2015. Por quê? Porque o Código de Processo Civil de 2015,
instalou, né, a mediação e a conciliação dentro dos processos judiciais e dentro dos órgãos judiciais, criando aí, né, algo que ficou muito famoso e está lá dentro da FUNEC, no Campus 1, o Sejusc. Né? Então, o Código de Processo Civil ele está inserido nessa onda renovatória porque ele, na verdade, criou um órgão do judiciário, mas integrante do judiciário, mas sem jurisdição, que faz, na verdade, mediação e conciliação, que é o Sejusc. Né? Mediação e conciliação, que é o Sejusc. Pessoal, e o Sejusc aí, né, infelizmente, com a pandemia, acabou perdendo aí um pouco da sua eficiência, porque uma coisa é você ir lá, estar naquele ambiente, na presença do mediador, do conciliador, né, e fazer mediação, conciliação e obter o resultado. Outra coisa é você estar no teu escritório, na tua casa, né, que você não está vendo, você está longe, né, você não está naquele contexto, você nem tem oportunidade, às vezes, de se colocar na posição do outro, né? Então, o índice aí de mediações e conciliações efetivas, né, caiu bastante com a pandemia, né, infelizmente. Mas o Sejusc está lá e é um órgão bastante importante. Pessoal, para a gente terminar essa terceira onda renovatória, né, vamos ainda falar do Código de Processo Civil de 2015. Por quê? Porque a doutrina critica bastante o Código de Processo Civil de 2015, à medida em que ele foi omisso à tutela coletiva. Né? Então, infelizmente, aí, apesar do Código de Processo Civil de 2015 estar inserido dentro da terceira onda renovatória, infelizmente, ele foi omisso no tocante à tutela coletiva. Então, se a gente pegar o Código de Processo Civil de 2015 e lê-lo, a gente praticamente não encontra nenhum instituto de tutela coletiva dentro dele. O que significa dizer que ele é ainda um código muito individualista. Né? Muito individualista. Então, nesse tocante de tutela coletiva, infelizmente, a gente não evoluiu muito do CPC de 73 para o CPC de 2015. O CPC de 73 era claramente individualista, né? Nem havia proteção aí de direitos de segunda dimensão, direitos difusos, que é bem antes da Constituição, que era individualista, e infelizmente o Código 2015 manteve esse individualismo aí. Né? Então, a gente pode criticar esse código de 2015 por não ter trazido grande inovação ou grande preocupação com a tutela coletiva. Novamente, não são palavras minhas, são palavras do Hugo Nigro Mazig. Né? Ele critica o CPC 2015 por falta de inovação, né, no tocante à tutela coletiva e por individualismo exacerbado. Bom, pessoal, terminamos essas ondas renovatórias e, na verdade, terminamos a evolução histórica e normativa, né, da tutela coletiva no direito brasileiro. E a gente pode aproveitar esses momentos finais do nosso encontro para trabalhar um pouquinho sobre as espécies de tutela coletiva que a gente tem no direito brasileiro. Né? Por quê? Tem duas. Né? Tem duas espécies diferentes de tutela coletiva no direito brasileiro. A gente tem a chamada tutela coletiva especial e a tutela coletiva comum. Pessoal, a tutela coletiva especial, ela é chamada especial porque ela se baseia em ações muito especiais do controle concentrado de constitucionalidade. Tutela coletiva especial, na verdade, é o controle concentrado de constitucionalidade, em que existem algumas ações especiais e específicas em que se impugna dispositivos normativos infraconstitucionais por violação da Constituição Federal. E quais são elas? A ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, a ADC, Ação Direta de Constitucionalidade, a DPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, e o MI, que é o Mandado de Injunção. Então, essas ações em que se impugna um dispositivo infraconstitucional por violação de norma constitucional é chamado de tutela coletiva especial, né?
ou controle concentrado de constitucionalidade. E quando a gente fala sobre isso, as pessoas perguntam, professor, por que o controle concentrado de constitucionalidade, a ADI, a DECOM, a DPF e o MI são tutela coletiva? Especial, mas são tutela coletiva. Porque a decisão de uma ADI, de uma ADC, de uma DPF, do mandado de injunção, vale para todos. Vale para todos. Ou seja, o efeito de uma ADI, de uma ADC, de uma DPF, de uma MI é para todos. E aí a gente pode agora usar um termo muito comum no controle concentrado e que a gente também usa na tutela coletiva. Quem lembra aí do termo erga omnes, né? O que significa erga omnes? Significa para todos, né? Então, uma decisão que declara a inconstitucionalidade de uma lei, ela é inconstitucional para todos. Ela é erga omnes. Ou uma decisão que, ao contrário, declara a constitucionalidade de uma lei, ela é erga omnes, é para todos, né? E assim por diante aí, né? Então, o controle concentrado, ele é uma tutela coletiva, porque os efeitos da decisão em controle concentrado vale para todos. E veja que é até vinculante. É até vinculante. Se o STF declara inconstitucional, é inconstitucional para todos, e os tribunais STF vão ter que seguir. Se o STF declara uma norma constitucional, é constitucional para todos, e os tribunais vão ter que seguir, né? Eles não vão poder mais declarar inconstitucional aquela norma, né? Então, é tutela coletiva, porque o efeito do controle concentrado é para todos. É diferente, pessoal, do controle difuso de constitucionalidade, porque o controle difuso de constitucionalidade, ele é casuístico, ele é caso a caso, e os efeitos também são casuísticos, são caso a caso, a não ser que o STF edite uma súmula ou até uma súmula vinculante. Aí ele vai dar efeitos erga omnes para aquela decisão, mas, em regra, se o STF não edita súmula ou súmula vinculante, a decisão do STF em controle difuso, ela é inter partes, né? Só vale para as próprias partes aí, né? Então, controle difuso, inter partes, algo individual. Mas o controle concentrado é erga omnes, vale para todo mundo. E erga omnes é a tutela coletiva. Pessoal, e aí depois a gente vai ter a tutela coletiva comum, né? Que é comum porque é realmente a ideia de tutela coletiva. É realmente para que surgiu a tutela coletiva, né? E a tutela coletiva comum é a proteção dos direitos de segunda dimensão, sociais, e a proteção de direitos de terceira dimensão, difusos aí, conforme previsto naquela legislação que a gente comentou. Lei da Ação Civil Pública, Código de Defesa do Consumidor, Lei de Proteção da Pessoa com Deficiente, Mercado de Capitais e assim por diante. Pessoal, e essa tutela coletiva comum, né, que protege direitos sociais e de segunda dimensão e direitos difusos de terceira dimensão, que realmente traz aquele conceito de um autor, um processo e um réu, mas que a decisão nesse processo singular vale para todos. E vocês não perguntaram aí, mas as pessoas costumam perguntar, professor, mas por que esse processo vai valer para todos? Por que esse processo em si vai valer para todos? Em razão dos autores do processo, né? O critério aqui no Brasil para que um processo seja tutela coletiva e o efeito dele, a decisão dele, o efeito dele vale para todos, é o autor. Quando o processo civil é movido ou pelo Ministério Público, ou pela Defensoria Pública, ou por associações, a gente fala que é tutela coletiva. E se o MP ganha, vale para todos. Se a Defensoria Pública ganha, vale para todos. E se a associação ganha, aí não vale para todos, aí vale para os associados. Mas é para um grande número de pessoas. É para todos os associados, né? Não é para todo mundo, é para todos os associados. Mas já é um grande número de pessoas. Então também tem um efeito aí, se não erga omnes, ultra partes, né? Para todos
os associados, né? Então, nosso critério aqui para que um processo seja de tutela coletiva e vale para todos é o autor. Se foi movido pelo Ministério Público, realmente vale para todos. Se foi movida pela Defensoria Pública, realmente vale para todos. E se foi movida pela associação, aí não vale para todos, vale para os associados, né? Todos associados. Bom, pessoal, e olha que interessante. O MP, a Defensoria e a associação, às vezes nem tem direito, nem tem aquele direito, né? Nem tem aquele direito. Mas não importa, eles podem ser partes do processo sem problema nenhum, mesmo nem tendo o direito, né? Eles podem ser partes do processo. E ganhando, vai valer para todos que tenham aquele direito, ainda que o MP, a Defensoria ou a associação nem tenham aquele direito. Sabe como que chama? Quando a gente tem uma parte no processo e a parte que está no processo não tem o direito, mas pode estar no processo? A gente chama de legitimidade extraordinária. Legitimidade extraordinária. Então, a tutela coletiva aqui no Brasil, ela se baseia em uma legitimidade extraordinária, porque a gente tem uma parte no processo, ela que assina, ela que faz a petição, ela que vai na audiência, ela que está no processo. Mas, na verdade, o direito não é dela. Ela está no processo, mas tutelando o direito de outras pessoas. E se ela ganha, o direito não vai ser dela, apesar dela ter sido parte. O direito vai ser de outras pessoas, né? Então, o MP, a Defensoria Pública e as associações, elas atuam aqui mediante legitimidade extraordinária. Elas são as partes no processo, mas elas não estão lá tutelando o direito delas, elas estão lá tutelando o direito de terceiro. Pessoal, e o grande exemplo para a gente entender isso aqui é o caso daquele acidente ambiental de Brumadinho, né? Então, olha só, estourou a barragem, né, de Brumadinho, da Vale do Rio Doce, e lançou rejeitos de minério aí no rio, que invadiu terras, que matou um monte de gente, que desceu para outro estado, que caiu no mar e matou um monte de peixe aí. Quem moveu a ação? Ministério Público. Ministério Público perdeu familiar lá? Não. Promotor de justiça que assinou a petição, perdeu familiar lá? Não. Algum prédio do Ministério Público foi soterrado? Não. O Ministério Público ficou impedido de colher água do rio? Não. O Ministério Público ficou impedido de pescar? Não. O promotor de justiça que queria pescar ficou impedido de pescar lá? Não. Então, na verdade, diretamente, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a associação não foi prejudicada. Ela não tem direito à reparação porque ela não foi prejudicada. Mas o Ministério Público, a Defensoria Pública ou a associação, no caso foi o Ministério Público, moveu uma ação contra a Vale do Rio Doce aí pelo rompimento da barragem e ganhou a ação de indenização. Mas não foi para ele, Ministério Público. O dinheiro da indenização não é para ele, Ministério Público. O dinheiro foi para todo mundo que foi afetado pelo derramamento da barragem. O Ministério Público é o autor, ganhou, mas não ganhou para ele. Ele mesmo não ganha nada. Ele ganhou, mas ganhou para os outros. Que outros? Todo mundo que foi afetado pela barragem. Então, o Ministério Público, o promotor eram um autor, mas não estavam dentro do processo, ou como parte no processo, tutelando o direito deles. Estavam tutelando o direito de terceiro. Isso a gente chama de legitimidade extraordinária. Nossa, professor, diferente. É diferente. Tanto é diferente que o nome é extraordinário. E o que é extraordinário? Aquilo que é fora do ordinário. É aquilo que é fora do comum. É aquilo que é diferente mesmo. Aí, né? E essa é a legitimidade extraordinária. Pessoal, eu vou interromper aqui a gravação, né, para o vídeo também não ficar muito longo, mas agradecendo a presença e a paciência de todos vocês, e me coloco à disposição aí, né, caso tenham dúvidas, questionamentos, sugestões, críticas, a gente está aqui para sanar
tudo que vocês quiserem, tudo que for necessitado aí. Então, muito obrigado pela presença e paciência de vocês, e a gente continua na semana que vem essa nossa matéria. Mas estou aqui à disposição.